Meu nome é Rosimere, RU número 949556, professor Walter, Polo Piraquara, tema Escola Inclusiva e o Professor. Entrevista com a professora, a qual não quis se identificar. Bom dia. Bom dia. Para você, o que é educação inclusiva? É educação para todos, onde todos vão ter a mesma oportunidade em aprender. Existem parâmetros curriculares nacionais para se promover a inclusão nas escolas? Sim, né? Eles existem, mas muitas vezes eles não são cumpridos, né? Cada escola, cada município, cada entidade, né? Trabalha com esses indivíduos da forma que lhes não é da forma que lhes convém, mas da forma de como eles recebem os recursos para trabalhar com esses indivíduos. Sei. Estudantes com deficiência devem ser matriculados de acordo com a faixa etária ou com o desenvolvimento intelectual? Na minha opinião, eles deveriam ser matriculados de acordo com a faixa etária, né? Porque o desenvolvimento intelectual depende muito do estímulo que ele recebe, né? Se ele Sim. for estimulado desde criança, desde nenê, a aprender, a estar naquele ambiente, né? Na minha opinião, deveria ser de acordo com a faixa etária. Mas nós sabemos que essa não é a nossa realidade. Muitas vezes nossos estudantes passam 10, 15 anos daí para a família encaminhar eles para uma escola, procurar por recursos, por maneiras que eles venham a ter contato com a aprendizagem. Sim. Indivíduos com deficiência intelectual cumprem a mesma carga horária que os colegas na escola regular? Não, não e sim, né? Porque vai depender, como eu falei na pergunta anterior, vai depender de como foi estimulado esse indivíduo, de como ele foi treinado, de como ele foi condicionado, vai depender de vários fatores, né? Então, não existe para mim uma regra, não e sim, né? Vai depender mesmo de cada indivíduo, da individualidade de cada ser. Como avaliar a aprendizagem do indivíduo com necessidades especiais? A avaliação ela é diagnóstica no dia a dia, né? E também ela de acordo com os critérios daquilo que o professor planejou, de acordo com aquilo que o professor quer chegar, né? Que o seu aluno atinja, né? Daí vai depender do dia a dia mesmo e de cada indivíduo, não de uma nota específica. Tá certo. Muito obrigada, professora. Meu nome é Rosimere, RU número 949556, professor Walter, Polo Piraquara. Tema: Escola Inclusiva e o Professor. Entrevista com a professora, a qual não quis se identificar. Bom dia, professora. Bom dia. Para que... Ai, meu Deus do céu, para que... Eu sabia que na primeira... Meu nome é Rosimere, RU número 949556, professor Walter, Polo Piraquara. Tema: Escola Inclusiva e o Professor. Entrevista com a professora, a qual não quis se identificar. Bom dia. Para você, o que é educação inclusiva? Bom dia. Para mim, a educação inclusiva é a educação para todos, né? A educação que deve contemplar todos os indivíduos em um todo. Existem parâmetros curriculares nacionais para se promover a inclusão nas escolas? Sim, existem os parâmetros, né? Existe o currículo, né? Só que eles ainda, no meu ver, são muito fechados, não tem mobilidade. Quase o professor não pode
usufruir dele de acordo com a sua necessidade real na sua sala de aula, né? Ainda existe uma burocracia onde o professor tem que seguir em ordem os conteúdos, né? E para a educação inclusiva ele deveria ser mais de movimento, onde o professor pudesse ter autonomia de trabalhar de acordo com suas necessidades. Sim. Estudantes com deficiência devem ser matriculados de acordo com a faixa etária ou com o desenvolvimento intelectual? Aí vai depender muito, né, da faixa etária em que o estudante se encontra, né, e também do desenvolvimento intelectual que ele se encontra. Mas na minha opinião mesmo deveria ser de acordo com a faixa etária, porque assim a gente ia conseguir não se livrar, mas ter uma autonomia maior sobre esse estudante. Ele ia poder obedecer mais as nossas ordens em alguns casos, né? Não seria bem obedecer, seria cumprir, né, com suas obrigações e deveres, né? E também não ia dar um choque tão grande na turma, né? Sim. Porque às vezes a gente recebe um aluno de 30 anos numa turma que tem alunos de 7 anos, né? Sim. Daí, de acordo com o seu intelectual, eu acho que atrapalha muito. Eu acho que deveria mesmo ser de acordo com a faixa etária de cada estudante. Sim. Indivíduos com deficiência intelectual cumprem a mesma carga horária que os colegas na escola regular? Não, na minha opinião, não, né? Mas também varia muito, a gente não pode dizer não e pronto, né? Aí é a flexibilidade, né? Cada um aprende no seu tempo. Às vezes a criança dita como normal, ela leva mais tempo do que um indivíduo com necessidade especial para aprender, né? Porque depende do déficit de atenção de cada indivíduo para a aprendizagem, depende do estímulo, depende, na verdade, do ambiente, depende de N fatores que vão contribuir para que isso aconteça ou não. Sim. Como avaliar a aprendizagem do indivíduo com necessidades especiais? A avaliação, né, para todos deve ser diagnóstica, né, no dia a dia, né, e de acordo com os critérios de avaliação. Na hora que a professora fez o planejamento dela, ela já deve estar em mente ali, saber os objetivos que ela quer que cada aluno atinja, né? Por isso a avaliação diagnóstica e de acordo com os avanços de cada indivíduo. A escola deve redigir documentos específicos de diagnósticos e avaliação de alunos com deficiência? Não, né? Quem deve fazer isso são os profissionais especializados. No caso, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pessoas que possuem psicopedagogos, né? Pessoas que possuem esse certificado, digamos, para fazer isso com coerência, né? Lembrando que uma avaliação ela também nunca deve ser fechada, e nem um diagnóstico, né? Todos devem ser abertos, né, para novas observações, sempre. Ok, muito obrigada, professora.